Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que desafia muitas das nossas ideias, sabe? Vamos analisar a violência doméstica contra homens e rapazes, usando como guia as descobertas do livro de mesmo nome. É uma obra fundamental que junta as pesquisas mais recentes sobre esse assunto, que é tão delicado quanto importante. Então, a grande questão é: o que a ciência e os dados têm a dizer sobre as vítimas masculinas de violência doméstica? O livro nos leva por uma jornada de descobertas que pode de verdade mudar nossa percepção sobre o problema, mostrando que a realidade é bem mais complexa do que a gente costuma imaginar. Ok, antes de mais nada, vamos só alinhar um conceito-chave aqui. O termo que vamos usar bastante é violência por parceiro íntimo ou VPI. Isso engloba todo tipo de abuso, viu? Desde o físico e sexual até o psicológico e emocional que acontece dentro de um relacionamento. É exatamente essa gama de situações que o livro investiga a fundo. Para entender o argumento central do livro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para os anos 70. Foi nessa época que a violência doméstica começou a ser discutida abertamente, muito por conta dos movimentos feministas. A visão que se formou foi a de um modelo de gênero, que entende essa violência basicamente como algo que homens fazem contra mulheres. Essa perspectiva foi sem dúvida super importante, mas o livro argumenta que ela acabou criando alguns pontos cegos. E olha, essa citação das editoras do livro resume a questão de forma perfeita. Elas apontam que, mesmo com a melhor das intenções, quando a gente foca demais em um grupo, corre o risco de acabar ignorando as vivências de outro. E isso cria lacunas não só no nosso entendimento do problema, mas também nos serviços de apoio que são oferecidos. Então, para a gente explorar bem o que o livro traz, vamos seguir um roteiro com 4 partes. Primeiro, vamos entender por que precisamos de uma nova perspectiva. Depois, vamos mergulhar nas experiências reais e nas barreiras que os homens encontram. Em seguida, a gente analisa o impacto disso na família e, por fim, discutimos as soluções e recomendações que a obra apresenta. Nossa primeira parada, então, é entender a base do argumento do livro. A obra defende que as pesquisas mais recentes pintam um quadro muito mais complexo da violência doméstica, um quadro que o modelo tradicional, sozinho, já não dá mais conta de explicar. O livro é super bem organizado, dividido em 2 partes principais, a pesquisa e a prática. Na parte da pesquisa, ele se aprofunda nas histórias de abuso, nas dificuldades para pedir ajuda e no efeito cascata que isso tem sobre os filhos. Já na parte prática, o foco muda para soluções. Como é que a gente pode apoiar melhor as vítimas e como o sistema de justiça pode lidar com esses casos de uma forma mais eficaz. Agora sim, vamos entrar no coração da pesquisa do livro, as experiências reais dos homens e os obstáculos que eles enfrentam. O que os dados mostram de verdade? Sabe aquela ideia de que a violência contra homens é sempre algo menor ou menos grave? Pois é, a pesquisa do livro mostra exatamente o contrário. Estamos falando de casos sérios de abuso físico, sexual e psicológico, com impactos muito profundos e duradouros na saúde física e mental das vítimas. Este depoimento de um homem entrevistado na pesquisa é muito forte. Ele expõe um dos maiores desafios, a descrença. Ele conta que, ao procurar ajuda, a presunção imediata foi de que ele era o culpado. Essa inversão de papéis, onde a vítima é tratada como agressor, é uma barreira sistêmica gigantesca. O livro é bem didático nisso, sabe? Ele classifica esses obstáculos em 3 níveis. Primeiro, vem os pessoais, a vergonha, a pressão para corresponder a certos ideais de masculinidade. Depois, os sociais, o estigma, a falta de acreditar por parte de amigos e familiares. E, por fim, os estruturais, a simples falta de abrigos, de recursos específicos e até uma resposta inadequada da polícia. Mas a gente sabe que a violência doméstica nunca é um problema isolado. Ela reverbera por toda a família. Nessa terceira parte, vamos ver como pais de principalmente os filhos se tornam vítimas silenciosas desse conflito. Existe um mito muito comum de que o abuso acaba quando o relacionamento termina. A pesquisa mostra que muitas vezes é aí que ele se transforma. O controle continua de outras formas, como falsas acusações, perseguição e até o uso do próprio sistema judicial como uma arma para prolongar o sofrimento. E talvez o ponto mais doloroso de tudo isso seja que os filhos acabam no meio desse fogo cruzado. O livro descreve como eles são frequentemente usados como peões nesse jogo, tendo contato com o pai negado ou sendo manipulados para se voltarem contra ele. É um processo que muitos especialistas chamam de alienação parental. E o que é muito poderoso neste ponto é que temos a perspectiva dos próprios filhos, agora adultos.
Eles relembram uma infância de medo, de angústia, de ter que estar sempre em alerta e aquele desejo de proteger os irmãos ou o pai. E o mais triste é que as cicatrizes disso, problemas de saúde mental, de comportamento, os acompanham pela vida adulta. Depois de entender a profundidade do problema, o livro não nos deixa sem esperança. A parte final é toda dedicada a encontrar soluções, a traçar um caminho a seguir. Como podemos criar sistemas de apoio e de justiça que realmente funcionem para todo mundo? Aqui, o livro analisa a resposta do sistema de justiça, que muitas vezes simplesmente não reconhece homens como possíveis vítimas. E ele vai além, explorando as histórias complexas de homens que, depois de serem vítimas na infância, acabam se tornando agressores. Isso nos mostra que a linha entre vítima e agressor nem sempre é tão nítida. As recomendações finais do livro podem ser resumidas em 3 grandes ideias. Primeiro, precisamos de uma abordagem mais inclusiva, que entenda que qualquer pessoa, independente do gênero, pode ser uma vítima. Segundo, as políticas públicas precisam ser baseadas em dados reais, não em achismos. E terceiro, não existe uma solução de tamanho único. Cada caso é um caso e precisa de apoio personalizado. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, que é, na verdade, a essência da mensagem do livro. Se a gente ampliar o nosso olhar e entender que a violência doméstica pode afetar qualquer pessoa, como podemos criar uma rede de apoio que seja mais forte para todas as vítimas, sem deixar ninguém para trás? Essa foi a nossa análise do livro Violência Doméstica contra Homens e Rapazes. Agradeço muito a companhia de todos e a gente se vê na próxima.